Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você se envergonha do Evangelho? Jesus ele quer salvar vidas e é preciso que a igreja seja corajosa, ousada. E Paulo ele fala lá em Romanos 1:15, 16 ali, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Né? Quando você não se envergonha do Evangelho, sai poder. O Evangelho não é simplesmente palavras de sabedoria, o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder de mudar vidas, mudar circunstâncias, salvar pessoas. A Bíblia fala que o poder que estava em Jesus, que curava, que libertava, que expulsava demônios, é o mesmo poder que ressuscitou ele dos mortos. E Paulo fala que iluminados sejam os olhos do vosso coração para compreender qual o tamanho do poder que habita em vocês, que é o mesmo poder que estava em Cristo, ressuscitou dos mortos e fez assentar à direita de Deus Pai. Ele fala que ele colocou ele acima de todo principado e potestade, deu esse poder à igreja. Jesus falou, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha só, várias e várias passagens, Jesus mostrando, a Bíblia mostrando que tem poder o Evangelho. Poder que muda a circunstância. Pessoas que estavam na droga, no vício, no pecado, em vários tipos de situações, crimes, adultério, morte, doenças restauradas pelo poder de Deus. Tem cura, pessoas na beira da morte, em coma, e aconteceu um milagre, e Deus curou, Deus restaurou. Tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo, e o evangelho atingiu essa pessoa com poder. Você vê lá Jesus expulsando demônios, você vê Jesus te curando cego de nascença. Como que naturalmente alguém, um cego de nascença seria curado? Como que um paralítico, Pedro e Paulo estavam chegando na porta do templo e tinha um mendigo. E aí ele ia pedir alguma esmola, daí Pedro falou assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O poder veio sobre ele. Pessoas que só têm a religião não têm poder. Mas quando você ora, vem o poder. E qual o segredo do poder? Jesus fala que ele foi batizado por João Batista, foi cheio do Espírito Santo, estava orando, foi cheio do Espírito Santo e depois foi para o deserto e voltou no poder. Lucas 4. E aí ele falou, hoje se cumpriu. O Espírito está sobre mim porque me ungiu a pregar as boas novas aos pobres, enviou a evangelizar os quebrantados, libertação aos cativos, vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se cumpriu hoje. A profecia que falava que ia ser cumprido no Messias, se cumpriu em Jesus. Só que primeiro ele foi batizado por João, simboliza arrependimento, só que Jesus não tinha pecado. Ele estava orando, a oração é o que desencadeia o, o avivamento, o poder de Deus. E depois, quando ele foi provado, testado ali, as tentações dele mostrou que ele era apto, fiel a Deus, não negou Jesus, não negou Deus, né? Venceu o diabo com a palavra, resistiu e depois os anjos serviu. E aí ele foi autorizado com poder, ungido com poder e autoridade. E é esse mesmo poder que está sobre a igreja. Jesus derramou o poder em Pentecostes, estavam todos reunidos e veio o poder. E aí eles se tornaram ousados, corajosos, ameaçados de prisão, mas eles não estavam nem eles pregar o evangelho, porque eles não se envergonhavam do evangelho e saía poder. Toda vez que você tem vergonha do evangelho, não tem poder. Se tiver vergonha de testemunhar, de falar de Jesus, de carregar sua Bíblia, dar seu testemunho por ameaças, então falta poder. Mas se você é corajoso, ousado, que nem na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi lançado na fornalha, ele falou, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, senão nós fica sabendo, nós não vamos se dobrar a sua estátua, não se dobrar ao mundo, ao pecado, às coisas erradas. E aí Deus livrou da fornalha. Daniel livrou do leão. Davi foi livrado da morte várias vezes pelo rei Saul. Deus o livrou das mãos do Saul que queria matar ele. José, pelo poder de Deus, ele chegou a governador do Egito depois de estar enfurnado num poço, jogado num calabouço, né, para calar a boca dele, mas Deus fez
o faraó sonhar, e ele tinha a revelação do sonho e era preparado para governar. Então, assim, quando você não se envergonha do evangelho, tem poder. Amém? Compartilha de pessoas. Nosso canal principal é Marcos Turim Planilha, é Marcos Turim Mensagens, né? Mensagem de Marcos Turim, tem mais de 16 livros escritos, você pode estar baixando lá, vendo as mensagens. Tem nosso canal com planilhas também, você pode estar assistindo Marcos Turim, Planilhas Turim é de mim. Deus abençoe e compartilha de pessoas em nome de Jesus. Amém.